Estamos de volta para mais um Ask. Porque, gente, não acabaram as perguntas e a gente A fala gente sempre muito. acha que é pouca pergunta, mas nunca é. Vamos lá, vamos pro próximo. Bora Vai, gravar. Lucas. Quando vai estrear, melhor amiga da Noiva 4. Polêmica. Provavelmente já estreou quando você vê esse vídeo. Exato. porque Ah! essa é uma coisa que a gente grava muito antes, né? Então, Ele fica sobrando. é. É um vídeo muito fácil, tranquilo de gravar, então, mas provavelmente já estreou quando você estiver vendo esse vídeo. Como lida com a autocobrança? Nossa, gente, vamos lá. Eu sou muito crítica com isso. Eu me cobro muito e eu tenho cada vez trabalhado mais, assim, pra tentar me cobrar menos, pra não surtar. Principalmente durante a pandemia, que meu trabalho mudou muito, de todo mundo, né? Mas aí a minha vida acabou mudando muito e eu me cobro muito. Eu me cobro em todas as áreas da minha vida. Eu me cobro estar bem, tipo, com a minha família, estar presente com a minha família, com os meus amigos, se eu tiver em algum relacionamento. E de trabalho, então, tipo assim, tudo tem que estar muito impecável, então eu me cobro muito e isso me machuca muito, porque a gente acaba se frustrando, porque a gente mesmo coloca expectativa em cima da gente e quando a gente não cumpre, a gente se frustra e acaba ficando pior e fica mal. Então, cada vez eu sou mais carinhosa e me respeito o meu tempo e tento entender e tento fazer com que essa autocobrança diminua pra que eu não me sinta tão mal comigo mesma. Na minha vida pessoal, eu não sou de me cobrar muito porque vai estar perfeita. Não, brincadeira, mas eu acho que eu consigo controlar tudo, em questão da minha família, dos meus amigos. Agora, o meu trabalho, eu me cobro o tempo todo. Às vezes eu tô assim, tô tranquila, vou tirar férias. Eu falo, não, cara, eu não posso tirar férias. Eu preciso produzir alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso cheirar a arte, eu preciso inspirar, eu preciso estar com a arte no corpo. Eu me cobro muito no meu trabalho. E aí fica esse ciclo, sabe? Acabei de fazer um projeto e falo, tá, foi bom, mas isso aqui eu errei, então eu preciso fazer um outro pra eu poder consertar esses aqui que eu não consegui fazer nesse projeto. É o tempo todo assim, o tempo todo me cobrando. E as pessoas que trabalham comigo também me cobram, porque quando eu paro, eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo criando. Quando eu paro e eu falo assim, tá, agora eu vou relaxar, as pessoas falam, ih, mas qual é o próximo projeto? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. É muito importante vocês entenderem o tempo de vocês, porque a gente fica só se cobrando e não percebe as coisas boas também que a gente faz. Então também a gente tem que reconhecer os nossos esforços e respeitar o nosso tempo e saber que a gente tá dando o melhor que a gente pode naquele momento. Você se envergonharia de coisas suas que existem na internet? Sim. Tipo? Gente, eu não vou falar, né? Senão vão pesquisar. Eu me envergonho sim, gente. Eu não vou dizer que não. Mas que tudo bem, que foram caminhos que me levaram a estar aqui agora. Não, Mas sim, tem algumas coisas que eu falo, caramba. Tem umas coisas que eu falo assim, gente, noção. Eu não tinha amigos, gente, que me avisar? Ou meus amigos também achavam que tava tudo certo? Como você tá? Eu amei essa pergunta, eu peguei... É isso como você tá? Eu amei essa pergunta, sabe por quê? Porque às vezes a gente abre caixinha de perguntas e ninguém pergunta como a gente tá. Aí eu fico um pouco Mas triste. acho que não é o objetivo esse. Sim, mas eu quero poder falar também. Eu quero que as pessoas saibam que hoje eu tô bem, tô feliz. Eu quero que as pessoas se preocupem com... Gente, eu Eu quero falar agradeço. coisas criativas. Eu agradeço por vocês se preocuparem, perguntarem como eu tô. E nem sempre a gente tá bem, né? Então, obrigada pela preocupação. E eu também pergunto como vocês estão hoje, como vocês estão se sentindo. Vai daqui a minha preocupação também com vocês. Como é que vocês estão? Próxima pergunta, Lucas. Pelo que você quer ser conhecido? Pela minha humanidade. Sem dúvida nenhuma. Pelo ser humano que eu fui, pelo que eu pude ajudar na vida das outras pessoas. E absolutamente por isso. Pelo que o meu trabalho fez pelas outras pessoas e o que eu como pessoa fiz também pelas outras pessoas. Vai parecer besteira, mas eu não me importo de ser conhecida. Eu me importo em querer fazer
diferença na vida das pessoas, de representar as pessoas, independente se vai ser o meu nome que vai estar ali ou se vai ser tudo por trás, ninguém vai saber que eu fiz. Tem muita coisa que eu faço que eu não gosto de falar, sabe? Eu às vezes até mando amigos meus fazerem pra não saberem que sou eu que estou fazendo, porque eu não ligo pra isso de ai, você que fez. Então eu acho que não pelo que eu quero ser reconhecida, mas o que eu quero fazer no mundo. Eu quero fazer diferença. Eu quero, de certa forma, representar as pessoas. Eu quero que pessoas tenham oportunidade, pessoas tenham esperança. Oportunidades que eu achava que eu não ia ter e que o mundo, assim, me fez ter. Anjos que apareceram na minha vida e me deram oportunidade. Anjos mesmo, que apareceram e sumiram, que eu nem sei quem são hoje em dia. Qual a sua música favorita? Do momento. Do momento, mais fácil. Estou aqui, sem então vou votar junto, vou votar junto. Mentira, gente, eu acho que no momento, não. a que eu tô mais escutando é... Eu queria muito, Lucas, vamos juntos, vamos. Era impressionante, toda vez que eu vou cantar Penhasco, eu começo, se a vida fosse fácil como a gente quer. Isso é horrível, gente. E dizer te amo, agora é mais estranho. Estranho mesmo é te ver distante. Botar o nosso amor numa instante. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Porque você faz assim, não fala assim de mim. E eu sei que chora. Não finge que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. O que vocês têm mania de fazer que todos acham estranho? Nossa, tudo que eu faço todo mundo acha estranho. Cara, não é uma coisa que todo mundo acha estranho, mas que todo mundo pergunta, você vai mesmo? Eu tomo um banho antes de dormir, dependendo da hora. Tipo, 4 horas da manhã eu vou tomar banho. E aí todo mundo fala assim, eu não vou tomar banho não. Nossa, Você vai tomar gente, banho essa hora. Eu me sinto muito suja. Eu não consigo deitar na cama se eu não tomar Não, banho. se eu sair, beleza. Agora eu em E aí casa... com isso de pandemia também, eu chego e já quero tomar banho. Eu fico muito agoniada. Uma coisa, eu achava muito estranho, os meus pais, eles sempre acordavam, tomavam banho antes de dormir, tomavam banho. Pra mim aquilo era tipo assim, gente, que loucura. Porque eu só tomava antes de dormir, minha vida inteira tomei banho só antes de dormir. Hoje em dia, eu acordo e tomo banho, e de noite eu tomo banho, e às vezes no meio do dia, se eu volto tipo de academia, ou se eu volto da rua, eu tomo banho. Tem dia que eu tomo 4 banhos. Mas eu achava, quando eu era criança, eu achava muito estranho meus pais acordarem naquele frio de 5 graus no Rio Grande do Sul e tomarem banho. Só que hoje em dia eu não me imagino mais, tipo, tanto que de manhã sempre, quando a gente tá gravando meio que de manhã, eu acordo, vou direto tomar banho, depois a gente começa a gravar. Ai, gente, e lavo o cabelo. 1 a 2 banhos por dia, não? Gente, eu tenho alguma mania estranha? Ah, tem. Tenho? Qual? Tem. Dormir igual a morta. Uma de puta. Que horror, gente. É muito estranho, amiga. Eu durmo igual uma defunta, isso aí todo mundo já sabe, né? Eu durmo assim. Então, mas é um negócio que causa Imagina, gente, estranhamento. eu conhecendo alguém. Eu conhecendo alguém, tipo, primeira vez vou dormir com a pessoa, eu assim, eu tenho que avisar que eu durmo assim. Porque a pessoa vai acordando do meu lado e fala assim, gente, que isso? Morreu. E eu assim. Mas é bonitinho, antigamente ficava com medo de acho bonitinho. Eu acho. Mas eu acho que eu tenho várias manias meio estranhas. Porque eu sou uma pessoa um pouco estranha. Mas eu não lembro agora, tipo, manias assim. Mas eu sou um pouco estranha, né? Não, acho não. Eu acho um pouco Eu estranho. acho não, amiga. Não? É mais, Ah, mais gente, eu isso não sou mesmo. A estranha. maior coisa estranha assim que você faz, eu acho que é isso. Ah, então tá bom. Bom, gente, vamos finalizar esse Já cast. é isso começar o outro, né? Porque as perguntas É. não acabaram. Ela já... fala muito, gente. Ai, gente, desculpa! Gente, eu com certeza eu devo ter alguma coisa em gêmeos por causa da minha comunicação. Oi, gente, obrigada! Espero que vocês gostem desse vídeo. Ficou só uma fofoca esse vídeo. Mandem perguntas pra gente aqui embaixo pra gente fazer o próximo Ask também. E é isso, gente. Beijo, Se você espero gostou, que vocês curte, gostem. compartilha. Conta uma fofoca, a Nathalie adora uma fofoca. E ela lê todos os comentários leio com a todos os gente. comentários, aqui. gente. Então, assim, conta uma fofoca pra ela aí, conta uma Eu sou fofoca tão da sua fofoqueira vida. que eu leio todos os comentários. Tipo, tem 1500 comentários, eu leio todos, eu faço questão. Sabe o que é? Ó, Deixa eu dois contar. episódios Deixa falando eu que ela contar. é fofoqueira, Olha e isso. ela lê tudo, ó. Sabe o que acontece? Eu não consigo pular stories das pessoas. Por isso que eu quase não assisto, eu evito. Porque eu preciso ouvir os 15 segundos do stories. Eu não consigo ficar pulando. Porque eu sou tão curiosa que eu tenho que ver. Aí às vezes eu tô com pressa, eu pulo, eu volto. Eu faço, me dá agonia, eu volto. Que loucura, né? Um beijo e até o próximo vídeo.